Boa noite, pessoal. Me chamo Álvaro, sou estudante de turismo na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri de Diamantina, e irei apresentar o Plano Nacional de Turismo dos anos de 2013 a 2016. Aqui o Plano Nacional de Turismo de 2013 a 2016, de acordo com o Ministério do Turismo, é o seu conceito. Conjunto de diretrizes, metas e programas que orientam a atuação do Ministério do Turismo, em parceria com outros setores da gestão pública nas três esferas de governo e com as apresentações da sociedade civil, iniciativa privada e terceiro setor, relacionados ao turismo, nos termos do artigo 6 da Lei nº 11.771, de 2008. É o marco legal deste plano, de acordo com a Lei 11.771/2008, artigo 6º, onde o Plano Nacional de Turismo, PNT, deve ser elaborado pelo Ministério do Turismo, ouvidos os segmentos públicos e privados interessados, inclusive o Conselho Nacional de Turismo, e aprovado pelo Presidente da República, que até então, no momento, serente Dilma Rousseff. Decreto 7.381 de 2010, onde no artigo 3º o Plano Nacional de Turismo orienta a atuação do Ministério do Turismo, visando consolidar o desenvolvimento do turismo no país, por meio de diretrizes, metas, macroprogramas e programas. Os dois principais. O primeiro, o PNT será elaborado pelo Ministério do Turismo, ouvido o Conselho Nacional de Turismo e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. Segundo, o PNT será revisto a cada 4 anos. Isso que é importante ficar sabendo desse prazo, que a cada 4 anos é necessário ser elaborado um novo plano, né? Aqui, nessa questão, fala que ele deve ser revisto, ou quando necessário, em consonância com os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei de Orçamentária Anual e das leis que as modifiquem, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual. Feita a apresentação inicial, os seus conceitos e o seu marco legal, agora iremos falar um pouco sobre o processo da elaboração do Plano Nacional de Turismo entre os anos de 2013 a 2016. Entre junho a dezembro de 2010, foi realizada a elaboração do documento referencial do plano e, por fim, em setembro de 2013, ocorreu a publicação do documento. A estrutura do documento, do Plano Nacional, contém de início a mensagem do ministro do Estado de Turismo, que até então era dirigido pelo Gastão Dias Vieira. Logo depois é feita uma rápida apresentação do plano e o plano é dividido em 8 partes, sendo a primeira o diagnóstico, segundo as diretrizes, terceira a visão de futura, quarta objetivos estratégicos, quinta as metas, sexta ações, sétimo disposições finais e por fim oitava as referências bibliográficas. Neste momento, falarei um pouco sobre as diretrizes do trabalho do Plano Nacional de Turismo entre 2013 a 2016, que basicamente é o conjunto de normas e critérios que determinaram e direcionaram o desenvolvimento do trabalho. Eles focaram principalmente na geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo, a participação e diálogo com a sociedade, incentivo à inovação e ao conhecimento e, principalmente, em seu maior foco, a regionalização do turismo. Chega-se agora na parte de visão de futuro, onde ao longo de todo o plano, por diversas vezes, é mencionada a seguinte meta: posicionar o Brasil como uma das 3 maiores economias turísticas do mundo, até o ano de 2022. Vimos agora 2 tabelas, uma de 2011 e uma de 2022. De acordo com o World Travel and Tourism Council, no ano de 2011, o Brasil ocupava a 6ª colocação entre as principais economias turísticas do mundo.
E em uma visão de futuro, de acordo com o World Travel, o Brasil ocuparia em 2022 a quinta colocação no ranking, ficando atrás somente da China, dos Estados Unidos, que de longe são as principais potências no setor, e do Japão e da França. Mas, de acordo com o plano, a principal meta de futuro do Brasil era conseguir ocupar essa terceira colocação, onde ficaria atrás somente da China e dos Estados Unidos. Mais para frente, no trabalho, iremos entender o porquê de tamanha ambição e de tamanha empolgação que foi criada durante esse período, de 2013 a 2016. Chegamos agora nos objetivos estratégicos do plano, onde foram divididos da seguinte maneira: 1. Preparar o turismo brasileiro para os mega eventos, da qual iremos falar a seguir. 2. Incrementar a geração de divisas e a chegada de turistas estrangeiros. 3. Incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil. E 4. Melhorar a qualidade e aumentar a competitividade do turismo brasileiro. Para entendermos melhor o porquê destes serem os principais objetivos do plano, é preciso entender o momento da qual o Brasil se encontrava e, com isso, perceber o porquê de muitos desses objetivos não terem sido alcançados. É importante ressaltar que o Plano Nacional de Turismo 2013 a 2016 teve como foco principal os mega eventos esportivos que aconteceriam durante este período, sendo eles a Copa do Mundo de Futebol no ano de 2014, as Olimpíadas do Rio no ano de 2016 e as Paralimpíadas do Rio também no ano de 2016. Por isso, tamanha empolgação e ambição foram criadas em relação ao turismo do Brasil. De acordo com o Ministério do Turismo e comitês organizadores, uma das razões para o Brasil sediar mega eventos esportivos nesse período foi a projeção internacional trazida por estes eventos. Vale ressaltar que, por mais que a condição do país como sede dos mega eventos esportivos instigue questões sobre as exigências das instituições organizadoras dos eventos, não somente em relação à área esportiva, mas também em relação a aspectos como situação sociocultural, infraestrutura, capacidade organizacional e estabilidade econômica, os questionamentos pré-eventos já se referem às justificativas das realizações, como a geração de empregos trazida por estes eventos, o consumo, a arrecadação de impostos e principalmente a visibilidade internacional trazida por estes eventos. Já as perspectivas pós-eventos se referem a legados e impactos dessas realizações para o país, principalmente na atividade turística. Com isso, o sucesso e os legados dos mega-eventos dependeriam exclusivamente do planejamento, da organização e da gestão eficaz e competente do país. Uma fala presente no diagnóstico do Plano Nacional de Turismo que chama bastante atenção é a seguinte: o Brasil tem se destacado no contexto internacional pela vitalidade da sua economia, estabilidade democrática e atuação em fóruns multilaterais, sobretudo com países em desenvolvimento. Porém, o cenário do país naquela época contradiz bastante essa fala. É importante destacarmos também o momento da qual o Brasil se encontrava neste período. Listei aqui uma série de acontecimentos que impactaram o país entre 2013 a 2016. Neste mesmo período, diversas manifestações tomaram conta do Brasil, principalmente no ano de 2013, período pré-Copa do Mundo. Na imagem se percebe diversos manifestantes e uma garota com cartaz escrito: "Não vai ter Copa, vai ter greve". Outra questão foi a crise econômica enfrentada pela população nos anos de 2014, 2015 e 2016. Ou seja, como a população vai viajar pelo país, sendo que o mesmo se encontra em crise? Não faz sentido. Vivenciamos também a Operação Lava Jato, que foi uma das maiores iniciativas de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história recente do país, que teve início em março de 2014, onde diversos políticos foram apreendidos. E por fim, tivemos o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, chamado por muitos como o golpe, onde o país passou a ser assumido pelo vice-presidente Michel Temer. Enfim, este é o país com vitalidade econômica e estabilidade democrática? Creio que não. Outros acontecimentos
influenciaram diretamente a economia turística mundial. Alguns países e regiões do mundo sofreram com epidemias durante o período de 2013 a 2016, o que causou diversos impactos negativos à saúde mundial, como é o caso de países africanos com o vírus do Ebola. Já em outros países, tiveram a ameaça de uma epidemia, como é o caso do Brasil e de alguns países da América Latina, com a ameaça do Zika vírus, transmitido pelo mosquito da dengue. Chegamos agora nas metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Turismo 2013 a 2016. Meta 1: aumentar para 7,9 milhões a chegada de turistas estrangeiros ao país, ou seja, que ao final do ano de 2016 chegassem ao Brasil cerca de 7,9 milhões de turistas estrangeiros. Pelo gráfico, percebemos que a meta não foi alcançada, pois ao final do ano de 2016, de acordo com o Ministério do Turismo, chegaram ao Brasil cerca de 6,5 milhões de turistas, o que foi abaixo das expectativas, cerca de 1,4 milhões a menos. Meta 2: aumentar para 10,8 bilhões de dólares a receita cambial com o turismo internacional, meta que também não foi alcançada. De acordo com os dados do Banco Central e do Ministério do Turismo, a receita cambial do Brasil com o turismo internacional no ano de 2016 foi de cerca de 6,02 bilhões de dólares, ou seja, bem abaixo do que foi esperado, cerca de 5 bilhões a menos do que foi almejado. Meta 3: aumentar para 250 milhões o número de viagens domésticas, meta que também não foi alcançada. De acordo com o Plano Nacional de Turismo 2018 a 2022, em 2016 foram realizadas em torno de 200 milhões de viagens domésticas, segundo estimativa do Ministério do Turismo, ou seja, 50 milhões a menos do que foi almejado. Meta 4: elevar para 70 pontos o índice médio de competitividade turística nacional, meta que também não foi alcançada. O último índice de competitividade do turismo nacional, disponibilizado pelo Ministério do Turismo em parceria com o SEBRAE e a Fundação Getúlio Vargas, foi do ano de 2015, sendo que a projeção deste plano seria do ano de 2016. No ano de 2015, o índice médio foi de 60 pontos, resultado longe dos esperados 70 pontos da meta, apesar de ter sido superior ao ano de 2014, que foi de 59,5. Fazendo essa projeção, devido a apenas o crescimento de meio ponto entre 2014 e 2015, creio que a meta provavelmente não foi alcançada. Meta 5: aumentar para 3,6 milhões as ocupações formais no setor de turismo, meta que também não foi alcançada. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, as ocupações formais no setor de turismo, ou seja, o estoque de empregos formais de turismo do Brasil no ano de 2016, alcançaram o número de 2,12 milhões, o que foi abaixo da meta pretendida, cerca de 1,5 milhões abaixo do que foi almejado. Chegamos agora nas ações pretendidas pelo Plano Nacional de Turismo entre 2013 a 2016, onde listei no slide todas essas ações, mas irei falar apenas as que considerei mais importantes, como conhecer o turista, o mercado e o território, estruturar os destinos turísticos, fomentar, regular e qualificar os serviços turísticos, promover os produtos turísticos, estimular o desenvolvimento sustentável da atividade turística, fortalecer a gestão descentralizadas, as parcerias e a participação social. Mas, enfim, com base nos documentos que foram analisados e nas informações que foram disponibilizadas, percebeu-se que todas as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Turismo 2013 a 2016 não foram alcançadas, principalmente no que se refere às estimativas para os mega eventos esportivos, especificamente para a Copa do Mundo FIFA 2014, para a Olimpíada Rio 2016 e para a Paralimpíada Rio 2016. O PNT 1316 representa a elaboração da política pública de turismo, mas as metas de expansão turística do país, com as realizações dos mega eventos esportivos,
sugerem ter sido superestimadas. Por mais que, com a realização da Copa do Mundo FIFA 2014, houve um aumento dos indicadores de número de ingresso de turistas estrangeiros em relação a 2013, ainda assim todos os respectivos anos foram bastante abaixo do que foi esperado. Enfim, essa foi a apresentação do Plano Nacional de Turismo 2013 a 2016. Tenham uma boa noite e fiquem com as referências que foram utilizadas ao longo do trabalho. Até mais. Boa noite.